E aí, turma, sejam bem-vindos a Animanga House. Eu sou o Juan, seu apresentador. E hoje, sexta-feira, dia 7 de fevereiro, eu vou indicar uma série para vocês lerem que vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma série leve, com uma temática interessante, mas assim, um clima muito bom para a leitura. A história é bastante interessante. A arte é bastante interessante e é um mangá, um manuá chinês. E pasmem, não é aquele clichêzão trash de cultivação. É uma coisa boa, realmente boa. E o nome dessa história é Lanshi Town. Lanshi Town é um spin-off de uma série chamada The Legend of Luo Xiaorui, que é uma série de desenho em formato flash chinês. É um desenho animado chinês que ganhou, obviamente, várias histórias por trás daquilo ali, e uma delas é este spin-off chamado Lanshi Town, que, diferente do desenho chinês, ele carrega um traço um pouquinho mais sério, um pouquinho mais com temas um pouquinho mais sérios relativos a guerras. E o que nos traz essa história? O que ela propõe, que ela se propõe a nos mostrar? Lanshi Town, basicamente, é a história do nosso protagonista, a história do Lao Jun, a história do seu amigo, do seu subordinado Xuan Li e a menininha humana Qin Ning. Por que eu digo menininha humana? Porque o Lao Jun e o Xuan Li, eles não são humanos, eles são, de acordo com a mitologia daquele universo, elfins. O que são os elfins? São espíritos. Muitos deles acabaram sendo criados muito antes da própria humanidade. Então existem vários elfins muito velhos. E um deles é o Lao Jun. O Lao Jun é um elfin muito velho. Um elfin, ele pode ser tanto mal quanto ruim. Depende muito da escolha do próprio elfin. É como se fosse um humano, só que muito mais poderoso. Obviamente, eles usam características físicas diferentes dos humanos. Eles são muito parecidos com os humanos, sim. Mas como você viu pelo nome Elfin, muitos deles existem com aquelas orelhas pontudas de elfos. Então tá aí, né, a ligação dos nomes. Mas essa não é realmente a aparência real deles. Eles apenas usam essa aparência para viver junto com os humanos. O que ocorre com o Elfin chamado Lao Jun? Ele é um Elfin muito antigo, muito velho, que se importa muito com o mundo. Obviamente, ele não interfere diretamente com a vida de certas pessoas ou de pessoas em específico, mas ele dá um certo auxílio para quem apenas está sofrendo com guerras. Nessa época onde ocorre a história, a China ela está coberta por guerras. Então, guerras de províncias, guerras de cidades-estados. O que o Lao Jun propõe, basicamente, ele chega num local onde tem uma vila que está em guerra e ele solta a seguinte proposta: vocês querem viver durante essa guerra sem poder ter certeza que vão sair vivos aqui, ou vocês querem vir comigo para a minha cidade, onde vocês estão livres de qualquer tipo de guerras? E aí ele leva refugiados para uma cidade em um reino, assim, vamos dizer, meio que ilusório aos olhos dos humanos. Eles entram num lugar completamente separado do resto do mundo, onde realmente é um local, um espaço onde tem uma cidade muito interessante. E o que torna mais interessante ainda é que Lanshi Town basicamente, ou Lanshi Zen, a vila, no caso do Lao Jun, ela é baseada numa vila histórica chinesa, a Zhuge Village. Zhuge Village é uma vila chinesa que faz parte do patrimônio, né, hierárquico, do patrimônio de
tesouros chineses. Então é baseado nessa vila, como se essa vila fosse a vila do Lao Jun na história. O que ocorre é que nessa vila os humanos eles têm a vida pacata, a vida mais sem guerras, mais com paz que você poderia sequer imaginar. E ele tem uma única regra: você fica aqui, você obedece às leis daqui, que são leis apenas de convivência. Mas se você quiser sair após o final da guerra, você pode sair. Mas você nunca mais poderá voltar para essa cidade. É a única regra mais forte que o Lao Jun propõe. Algumas pessoas ao fim das guerras saem da vila, voltam para o seu local de origem, porque é onde toda a história da sua família se originou. Então os chineses têm muito isso de pessoas locais que foram passar de pais para filhos e de filhos para mais filhos e assim em diante. E muitos deles acabam saindo realmente e nunca mais voltam, e outros acabam morando ali até o final das suas vidas e acabam que seus filhos nascem naquela vila e assim por diante. O caso é, em um desses episódios, o Lao Jun acaba salvando a menininha, a Qingning, e ele acaba chamando ela, perguntando se ela não quer ser uma discípula dele. Que é uma coisa muito difícil acontecer com Lao Jun, principalmente porque ela tem características curandeiras, ela tem um potencial para ser um healer, um médico muito poderoso, e ele leva isso e adota basicamente ela para ser a sua discípula, e ela vai em todos os lugares com o Lao Jun, um elfo super poderoso. E a história basicamente é sobre o Lao Jun e a Qingning e o amigo do Lao Jun, o Xuan Li, indo de locais em locais repletos de guerra, salvando pessoas, interferindo em algumas causas de reinos, de reis, interferindo em outras causas muito semelhantes a guerras. E o que é muito interessante, o Lao Jun é um personagem muito rico de sabedoria, então você não vai ver aquelas propostas hipócritas dos personagens que normalmente aparecem. Ele é um personagem realmente que tem uma visão reta, aquela visão é a dele e ele não muda aquilo, mesmo que possa parecer cru e cruel às vezes, é a visão dele e isso é necessário a ser seguido. A Qingning, obviamente, vivendo com ele, consegue perceber que ele tem esse lado dele, mas consegue perceber o porquê disso acontecer, logo que a natureza humana é uma natureza hipócrita. E justamente por isso, ela continua seguindo ele e vai moldando as suas características ao lado do Lao Jun. É uma série muito boa, você tem que ler mesmo, é uma leitura rápida, por enquanto tem 31 capítulos, vai sendo lançado, não tem uma data exata para o lançamento da série, dos capítulos novos, mas vale muito a leitura de Lanche Town. Se você gostou do vídeo, vai deixando seu like, compartilha e se inscreve no canal se não for inscrito. Assina o sininho da notificação para ficar por dentro dos nossos lançamentos e comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou da série, se você tem mais alguma coisa para indicar para quem está aqui vendo o vídeo. Valeu, até a próxima!